já pensou quanto verbo? Isso, verbo é maravilhoso? Sim, olha que sem ele nós não teríamos nada. Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula hoje sobre verbos. Sim, o que é, como vive e o que come. Isso e muito mais é o que nós veremos no nosso Fabflix, o seu streaming de língua portuguesa. Sim, e no episódio de hoje, então, nos concentraremos nos verbos e veremos as funções e as flexões dos verbos no modo indicativo. Fabi, mas antes de começarmos na aula, o que vimos nos episódios anteriores de Fabflix? Bom, a definição de morfologia, certo? Porque o verbo é uma classe de palavra, então está dentro da nossa classificação morfológica. E também vimos aí o uso e definição do substantivo, que é uma outra classe de palavra super importante que se relaciona muito com o meu verbo. Mas eu quero começar mesmo essa aula com uma pergunta. E esta é a pergunta: o que seria do mundo sem os verbos? Eu te digo, nada. Um branco, sim, seria um grande vazio. Tá, eu sei que tem alguns aí falando: ai, Fabi, como você está exagerando. Não estou, não. Imagine o seguinte: tente descrever uma cena, falar sobre algo que você fez. Sem verbo, você não conseguiria. Então veja o seguinte, só de eu falar pra você pensar, descrever, falar, tudo isso é verbo. Aliás, você está o quê? Me ouvindo? Isso também é um verbo. O verbo é muito, muito importante. E se eu fosse fazer uma comparação, né, da importância do verbo para a nossa língua portuguesa, assim como do sol para a nossa vida, eu diria que o verbo é o grande sol da classe de palavras da nossa língua. Sim, é uma das classes mais importantes da nossa língua aí. É como se fosse o nosso sol da língua portuguesa que nos dá vida. Não estou exagerando. E também quero falar um pouquinho da definição desse verbo, então, né? Além dele ser tão importante, além dele ser o nosso sol da língua portuguesa, ele também é uma palavra que pode expressar as modalidades de um processo ou estado, tempo e duração, e assim por diante. Mas veremos isso detalhadamente, certo? Mas antes de começarmos qualquer coisa, eu já deixei claro a importância do meu verbo, então eis aqui uma das leis: ame o verbo. Sim, ele é maravilhoso, ele é demais. Fazemos tudo na nossa vida envolvendo um verbo, então é uma dica importante para nós, hein? E aí a gente vai ver agora então algumas funções que o nosso verbo traz, certo? E uma delas é eles trazerem uma ideia de tempo para as nossas situações, né? Para as nossas ações aí. E aí, olhando aí para o tempo, eu tenho o presente, que é o tempo principal, certo? É a partir do presente que eu vou olhar tanto para um passado, certo? Como também eu posso, a partir do presente, vislumbrar aí um possível futuro? Sim, isso mesmo. Então, eu sempre vou me posicionar no presente para eu poder fazer as menções tanto do passado como aquelas que ainda virão, que é o nosso futuro. Sim, sim, sim! Veja que importante, hein? Ele cuida do nosso presente, do nosso passado e do nosso futuro. E aí eu coloquei uma frase que eu achei muito interessante, que eu acho que explica um pouco também essas funções de tempo na nossa vida, que é a seguinte: depressão é o excesso de passado em nossas mentes. Ansiedade, excesso de futuro. O momento presente é a chave para a cura de todos os males mentais. E para o verbo,
também é a partir do presente que vislumbramos todos os outros tempos verbais. Olha aí, hein? Sempre é bom ter uma mensagem assim, não é não? E aí, então, colocando o nosso verbo aí como centro do universo, como um grande sol, é interessante que você perceba quais são as outras classes de palavras que também interagem com esse sol, como se fosse os nossos planetas, sabe? Que necessitam aí e fazem toda uma função, né? Toda uma situação com o nosso sol. Então, veremos aí, nós temos o substantivo, que se relaciona diretamente com o verbo. Temos também aqui o pronome, que também vai se relacionar com o nosso querido verbo. E também o advérbio, que se relaciona com o nosso verbo. Então, essas três classes de palavras, elas têm uma relação muito forte com o nosso querido verbo e dependem bastante do verbo, hein? Muito, muito, muito. Mas quem é o verbo? O que ele traz? Pois é, o nosso verbo, ele é número, ele é pessoa, e aí quando eu falo número, né, eu tô falando de singular e plural. Pessoa, porque eu tenho a primeira pessoa, eu, a segunda pessoa, tu, e a terceira pessoa, ele ou ela, né, que são as pessoas gramaticais do verbo. Nós temos o modo, que aí eu tenho o modo indicativo, subjetivo e imperativo. O tempo, que eu tenho presente, pretérito e futuro. E as vozes do meu verbo, que eu vou ter aí a voz ativa, passiva e reflexiva. Olha quanta coisa que o nosso verbo traz em si, certo? Não é à toa que ele é tão importante, né, gente? O nosso grande e maravilhoso sol. Quando a gente fala, então, de modo, a gente vai ver agora cada uma dessas situações aí, então, que o verbo trabalha. E quando a gente fala de modo, a gente está falando de uma propriedade que o verbo tem de indicar a atitude de certeza, indicativo, certo? De dúvida, aí o meu subjuntivo e suposição também. E de pedido, de mando, que seria o nosso imperativo, da pessoa que fala em um determinado tempo. Perfeito, é isso o nosso verbo, certo? Ou ele indica uma certeza, ou ele indica uma dúvida, uma suposição, ou ele indica um pedido diante da pessoa que fala, certo? Dentro de um determinado tempo, tudo bem? Se nós já vimos aí o modo, vamos nos concentrar no modo indicativo, que é este modo, então, que indica a certeza. É nele hoje que nós vamos trabalhar, certo? Os demais veremos em outros episódios aí do Fabiflix. E aí, dentro do modo indicativo, eu também tenho as questões dos tempos verbais. Eu tenho o presente, o pretérito e o futuro. E veremos cada um desses tempos agora. O presente, olha que bonito, vem do latim praeses, antes, que assiste pessoalmente. Então, o presente é quando o narrador está aqui, a pessoa está aqui e está falando, certo? Como eu, estou aqui, que assiste pessoalmente uma ação, uma situação. Exemplo, eu amo o verbo. Que frase mais bonita, não é mesmo? O verbo amar está no presente e está indicando algo que está acontecendo agora, no momento em que a pessoa fala. Presente, certo? Vemos também o pretérito, porque a partir do presente, então, a gente pode vislumbrar, voltar ao passado, e aí nós chamamos de pretérito, né, que situa o processo no passado. E aí a gente tem umas classificações para os nossos pretéritos, tá? O primeiro deles é o pretérito perfeito. E aí também vamos recorrer ao nosso latim, que perfectum significa já feito. Então, é um passado, é um pretérito, né? Que é uma ação que ocorre no passado e que ela foi concluída também no passado. Acabou. Exemplos? Te dou. Eu amei você. Fabi, sim, foi uma situação que aconteceu no pretérito, que aconteceu no passado e que se encerrou lá. Hoje, eu, pessoa, aqui no presente, já digo pra você, não amo mais. Acabou. C'est fini. Se encerrou, certo?
Temos também o pretérito imperfeito, e aí esse imperfeito, se o perfeito é algo realizado, acabado, o imperfeito será então aquele que não acabou, certo? Que não foi concluído, inacabado. Ou imperfeito também pode ser utilizado para indicar rotinas também, tá? Algo habitual que você fazia no passado, tá bom? Vamos ao nosso exemplo. Eu amava o verbo. Talvez eu ainda ame. Talvez ainda seja um processo inacabado aí. Ou algo habitual, porque eu fiz isso por muitos e muitos dias do meu pretérito, certo? Do meu passado. Então também posso utilizar nesse sentido. Eu tenho o pretérito mais que perfeito, então veja você, mais que perfeito, então é algo que já acabou. Mas ele é o que a gente chama do passado do passado. Como assim, Fabi? É quando você indica uma ação que ocorreu antes de uma outra ação no passado. Dá tchutchu, né? Vamos ao exemplo que fica mais fácil, ó. Veja esse exemplo aqui, ó. A criança consumira, esse consumira é o pretérito mais que perfeito, tá? Todos os doces quando a mãe chegou. Então, preste atenção. A mãe chegar é uma situação que aconteceu no passado, certo? Só que antes dela chegar, a criança realizou uma outra ação, que foi o quê? Comer os doces. Então, esse consumira é o pretérito mais que perfeito que aconteceu antes do momento da mãe chegar. E essas duas ações estavam no passado. Tudo bem? Agora a gente vai ver aí o futuro. Olha que coisa maravilhosa. Já o futuro, também, eu diante do meu presente, eu vislumbro o futuro. Então eu tenho aí uma situação, um processo no futuro a um dado momento, certo? E o latim também nos ajuda aí, porque futuros significa tempo que há de vir. Ele virá, sim, gente, ele virá. Confie. E aí a gente também tem algumas classificações para o nosso futuro. A gente tem esse futuro do presente, que exprime um fato que ainda deverá se realizar, certo? E aí eu tenho, por exemplo, como exemplo aí, sempre estarei com você. Esse estarei. Então eu estou fazendo uma projeção no futuro, né, te dando meio que uma garantia. Ele ainda não se realizou, mas eu estou dizendo, ó, estarei com você. E eu tenho uma outra divisão para o futuro, que é o futuro do pretérito. E aí esse exprime um fato futuro em relação a um momento do passado. Então, pera, Fabi, eu tenho um momento do passado e aí eu projeto um futuro para esse passado. Não seria o presente? Não. Antes até do presente. Pera aí, vou te dar um exemplo para ficar melhor. Olha lá, se não tivesse me atrasado, não perderia o avião. Então aconteceu uma situação no passado, que é esse do atraso, e ele faz essa reflexão, que seria, se não tivesse acontecido isso no passado, provavelmente eu teria este futuro, que era o quê? Não perderia o avião. Só que aí ele se atrasou e ele perde o avião. E isso, ele está relembrando algo que aconteceu ali no meu passado. Tudo bem? Bom, gente, fiquem aí com as nossas referências e até um próximo episódio do FabiFlix. Beijo, tchau!